Graça e paz do Senhor, irmãos. Privilégio de estar aqui. Pastor Salmo e a sua preciosa pastora Cássia são extremamente amados e são referências para nós, né, na cidade de Goiânia. E essa igreja, ela é uma igreja cobiçada, né, pela sua beleza, pela beleza do seu povo. E nós já temos vocês no nosso coração em matéria de admiração e carinho. E somos pastores de um ministério simples, pequeno, aqui mesmo na cidade, na periferia. Eu sou de origem da Igreja Batista Renovada e trabalhamos nesse modelo da igreja em pequenos grupos, nos trabalhos nas casas, nos lares, e temos tido a nossa experiência e queremos compartilhar com os irmãos. Para que a gente faça desse momento de abertura, dessa mentalidade, eu sei que nós já ficaríamos aqui quase que concluídos, né, com toda a dinâmica que já foi feita, com o casal que fez a parte dinâmica, também o pastor Salmo que trouxe essa palavra de incentivo, né, para a liderança. Sei que tem liderança de igrejas locais, que não é a igreja principal, a igreja sede aqui, mas eu queria compartilhar no ponto de vista do Novo Testamento, em Atos, no capítulo 2, o versículo 47, somente esse versículo. Eu queria compartilhar com os irmãos que esse é um desejo desde que o ministério de Jesus na terra se encerrou fisicamente e a igreja de Jesus continuou a partir dos apóstolos. Essa visão da igreja em cada casa, da igreja em cada lar, ela já vem desde da igreja primitiva, né, quando os cristãos ainda nem eram chamados, né, de cristãos. E diz aí no verso 47 do capítulo 2 de Atos, diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O verso 42 até o 44 diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O verso 44, todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. O grupo familiar é muito simples. Alguém perguntando para mim, disse: como que vocês querem manter uma igreja que vive dentro dos lares, que vive dentro das casas? De forma prática e simples. Nos lares, ensina a palavra e ama os irmãos. Dentro das casas, nós não precisamos de fazer nada mais do que isso: ensinar a palavra e amar os irmãos. Não precisa de muita técnica, não precisa de ser um mega teólogo. Ensina o evangelho simples. Essa semana tinha um pastor falando em minha igreja e disse: olha, pastor, o que sustenta a família é arroz e feijão. Então o evangelho básico é arroz e feijão. Então Jesus te ama, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, Ele quer te abençoar e vai mudar a sua história. Então, para quem quer fazer a igreja em pequenos grupos, a beleza é essa, é simples. Ensina a palavra e ama os irmãos, porque isso vai dar certo em todo lugar da terra. Isso vai dar certo em todo lugar. Quando a gente conhece o Estado de Israel, uma das coisas que a gente conhece no Estado de Israel é aqueles pequenos montinhos de casas que ficam no meio do deserto, aí fica um monte de plantações de tâmaras, e aquelas casinhas ali, você vê passando parecendo um cabo de som, mais fino que um dedo. Na beira do asfalto, você vê aquele fiozinho levando água para aqueles quibuts, e ali eles plantam tâmaras. E no deserto, 8, 10 casas, plantando tâmaras. Eles pegam as tâmaras, levam para o mercado de Jerusalém, vendem as tâmaras e vivem famílias inteiras, em clãs, naqueles kibbutz, 8, 10 famílias. E esse povo em Israel, ninguém destrói a estrutura sólida que esse povo cria de viver em pequenas comunidades. E quer mais? O Estado de Israel financia para eles a terra, para eles ficarem lá, e o governo
financia o processo da água, que vai em gotículas molhar os pés de tâmaras e produzir tâmaras, para que das tâmaras eles gerem recursos para sustentar suas famílias e vivem de modo digno. Então o Evangelho é essa mensagem que precisa ser levada para cada lar. O pastor Salmo falou aqui alguma coisa a respeito de que as pessoas têm dificuldade de chegar na igreja. Lá na igreja eu sempre digo isso para os meus discípulos, os líderes. Eu digo, olha, na igreja o negócio é mais difícil. Você entra na porta, geralmente, não na Catedral da Família, mas lá na Águas Vivas acontecem essas coisas. O pessoal senta no meio, senta atrás e deixa cadeiras vagas na frente. E o visitante vem, ele tem que deixar o bumbum dele para trás e passar no meio daquele tanto de gente e sentar lá no meio, lá na frente. E ele vem dando calafrio para poder sentar aqui no meio, porque é um lugar estranho para ele, é um novo habitat para ele. Mas lá na casa vai ser diferente. É ou não é? O sofá está em formato onde as pessoas se sentam e todos estão vendo os outros de frente. O conforto do ambiente, logo que ele chega, alguém já pega na mão e diz, seja bem-vindo, puxa pelo braço, põe no melhor lugar. E geralmente tem alguma coisa ali, uma aguinha, alguma coisa que ele possa compartilhar. E isso cria uma situação de facilitação para que o processo no ambiente da casa seja mais fácil. Não queria que você concordasse comigo, em casa é mais fácil. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Em casa é mais fácil, amém, irmãos? É mais fácil, pessoas vão chegar, vão se sentir mais à vontade, porque está em casa. Não tem aquele ambiente do culto, aquele mover de som, a entrada com aquele processo todo de acesso. É mais simples na casa. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para algo muito importante. Eu não poderia perder a oportunidade de estar em um lugar tão cheio da graça de Deus como esse e não te compartilhar uma palavra com muita simplicidade, mas também com firmeza no meu coração. Eu fui notificado que era hoje, tem 48 horas que eu fui notificado de estar aqui com os irmãos. Então meu coração está cheio de temor de estar aqui. Primeiro, porque os irmãos já têm excelência em muitas coisas. Essa igreja é um modelo, eu já estive aqui em momentos de direcionamentos por suas áreas específicas. Família, tem um projeto muito forte, que eu já participei aqui de processos onde a linha da família é bem tratada. E aí agora mesmo estou ouvindo que tem um evento de adolescentes, então a linha dos adolescentes tem um bom tratamento. Mas tudo isso é a igreja fragmentando o seu processo dentro da estrutura. Quando fala do grupo familiar, é pegar essa igreja e multiplicar ela em pequenos grupos, em um monte de lugares. Sabe o que significa isso? É na noite de quinta-feira, que é um dia específico, né? Na noite de quinta-feira, o pastor Salmo fechar os olhos, talvez no sofá, vendo o Jornal Nacional. E Nacional não, que não precisa ver isso aí, pode ver outro canal, pode ver outro. Desculpe aí, desculpe pela gafe. Não precisa ver, pode ver outro canal. Pega a Netflix, vai ver outra coisa. Da Record, né? O pastor Salmo fechar os olhos, enquanto passa uma propaganda, ele fecha os olhos, meu Deus, a catedral está fechada agora. Mas tem 100 portas da catedral abertas em toda Goiânia. Uau! Pode aplaudir se você gostar, de verdade. 100 portas da igreja, imagina. Aonde? Na sua casa. Acontecendo algo poderoso. Agora, irmãos, isso tudo em amor e de um modo simples e simplesmente simples. Amando os irmãos e lendo a palavra. Porque Isaías 55:11, a palavra de Deus diz que ela não voltará vazia, mas ela cumprirá o propósito para o qual ela foi designada. Então, se a palavra for lida, o propósito vai se cumprir lá. Amém? 1 Samuel capítulo 7. Eu queria observar com os irmãos a arca da aliança como a minha casa aberta para receber a palavra de Deus. Amém? Amém? Em 2 momentos eu quero pensar nessa arca. Primeiro, na casa de Abinadab. Aqui tinha acontecido algo tremendamente difícil, porque a arca tinha sido tomada pelos filisteus. E por ter sido tomada pelos filisteus, eles, quando viram uma batalha na qual Israel queria a arca de volta,
Os filisteus entraram em rixa e a arca entrou no ambiente da guerra. Mas Israel queria trazer a arca de volta. Todos nós sabemos, a arca é um utensílio religioso que simbolizava a presença de Deus, e ela tinha os 3 elementos dentro de si, aquele formato, em um formato um pouco a mais que um caixote, com as suas tampas, com os símbolos de 2 anjos, de frente um para o outro, com as asas estendidas, curvados, como reverenciando a glória e a presença de Deus. A arca, desde Moisés, a arca vem vindo como símbolo de valor espiritual, como significado da presença de Deus, mas ela tinha sido levada pelos filisteus. E quando ela foi resgatada, que os filisteus entraram lá num conflito, porque a presença da arca trouxe confusão, trouxe tumores para os homens daquela terra, e os filisteus viram: olha, está um problema essa arca aqui para nós, vamos devolver essa arca. Devolveram a arca então para o povo de Israel, e não tinham aonde colocar a arca, então chamaram Abinadab. Abinadab era da tribo dos levitas, era um homem que tinha função no reino de Deus, nas coisas espirituais, e a arca foi para sua casa. No capítulo 7 de 1 Samuel, o versículo 1, então vieram os homens de Quiriate Jearim, e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Versos 2 até o versículo 4, e sucedeu que desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel se dirigia lamentações ao Senhor. E só que no verso 2 e 3, a gente percebe que a arca entrou na casa de Abinadab e não aconteceu nada. Todos estão aqui comigo? Abinadab era da tribo dos levitas. Abinadab tinha chamada espiritual. Abinadab tinha revelação das coisas concernentes a Deus. Alguém que tinha um chamamento divino. E eu queria dizer para os irmãos que abrir a sua casa para colocar a arca de Deus, ou colocar um pequeno grupo, ou colocar um GF, ou colocar uma casa de apacentamento, ou casa de oração, seja lá o nome, a nomenclatura que se queira dar, o importante é o propósito. Mas Abinadab recebeu a arca, e o versículo 2 e 3 diz que a arca ficou lá por 20 anos. E terminados os 20 anos, lá em 1 Crônicas, capítulo 13, do versículo 5 ao 14, nós vamos ver Davi tirando a arca de um lugar onde a arca não causou nada. A arca entrou na casa de Abinadab, mas ela não provocou nada na casa de Abinadab. Talvez Abinadab estivesse, irmãos, com todas as notícias do que a arca fez na terra dos filisteus. Talvez Abinadab tivesse, nossa, a arca já foi um momento em que ela causou impacto, ela causou uma impressão boa, mas passando pela terra dos filisteus, essa arca não foi uma boa imagem, não ficou uma boa imagem desta arca. E olha, deu tumores em pessoas, foi para o templo de Dagon, deu problemas no templo de Dagon, essa arca, e ele poderia ter ficado amedrontado. E talvez hoje, aqui nessa tarde, junto com a palavra do pastor Salmo, junto com o incentivo dos líderes já em funcionamento, com os seus grupos, com os seus GFs, o que nós precisamos buscar é: Senhor, nos ajude a restaurar-nos de todo medo de assumir o resultado que ela causou na casa da desobediência, no meio dos filisteus. O que ela precisa provocar em mim é debaixo do propósito no qual Deus me chamou, e eu tenho um propósito, eu tenho uma visão, e eu tenho um foco nessa visão, eu vou fazer ela dar certo, e eu, Senhor, não abro mão do que a arca signifique para mim. Eu vou guardar os princípios e os valores desta arca, e eu vou sustentar o poder disso na minha vida.
e vamos talvez termos que receber na nossa mente libertação desse espírito de medo, que nós estamos vivendo a geração mais assustada de todos os tempos. Nós estamos vendo de 2000 e alguma coisa para cá, nós estamos vendo falar de suicídio dos nossos sacerdotes. Eu sou crente desde criança, eu cresci na escola dominical, e toda a minha vida foi construído na minha mente que crente não pratica isso. E agora estão buscando na psicanálise, na psicologia, palavrinhas, manobras, para poder explicar que não é bem assim, que não estão se matando, que estão matando é a dor. Irmãos, na minha mente de pentecostal, não deu ainda para entrar esse problema que a igreja tem que lidar com ele. Por que nós estamos tendo os nossos sacerdotes enfrentando essas crises? Porque a carga, como foi apresentado aqui, nas costas de um sozinho, fica pesada demais para podermos suportar. Fica pesada para poder suportar. Eu venho de uma cultura de educação teológica de igreja batista, e na igreja batista tem-se uma filosofia, que a maioria são pastores, né? Que um pastor apacenta beneficamente, saudavelmente, 100 ovelhas. Essa é a linguagem da igreja batista. Aí nós podemos dizer, não, mas temos pastores eficientes que têm 10, que têm 20, que têm 30, que têm 50 mil pessoas. Mas concordem comigo, não devem estar fazendo isso sozinhos, meus irmãos. Então é preciso alguém dar as mãos para o pastor Salmo. É preciso alguém dar as mãos para a pastora Cássia, para fazer esse negócio dar certo, de fato, de verdade. É verdade isso? Você entende isso no seu coração? Então nós precisamos curar a síndrome de Abinadab. E essa síndrome veio no Novo Testamento na vida de Pedro. Jesus um dia mandou os seus discípulos entrar no barco e disse, vão indo aí, porque eu vou ali um pouquinho, tem umas sós. E Jesus foi para o monte, orou. E no meio da madrugada ele chegou e disse, o barco está um pouco longe. E o texto diz que Jesus decidiu ir até o barco, andando sobre as águas. Quando Jesus está chegando perto, no turvo da madrugada, os discípulos com o barco, balanga para cá, balanga para lá, eles olham para aquele homem andando, pisando em cima da água. Um disse lá no meio do povo, é um fantasma. Quem está vendo fantasma, está com problema de medo ou não está? Quem está vendo fantasma, está com problema de medo ou não está? Nós precisamos libertar nossa liderança do espírito do medo que está nessa geração. Esse espírito está povoando a igreja, está visitando a nossa liderança. Tem líderes acostumados a mexer com gente, e quando fala, vamos trabalhar com isso, mas eu olho, e aí tem um monte de situação, mas os filisteus lá, mas e a organização tal lá, eu conheço o problema interno do grupo X, do grupo Y, do grupo W. Irmãos, problemas existem, soluções Jesus Cristo tem. Vou dizer de novo para as que a metade aqui recebeu, problemas existem, mas a solução Jesus Cristo tem. Nós vamos ter que vencer o medo e encarar que existe um projeto em Deus para ser feito. E eu e você somos responsáveis para tomar essa arca nos ombros e ir fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Pode aplaudir se for verdade no seu coração isso. Vamos vencer a síndrome de Abinadab, de ficar olhando para onde o negócio não funcionou, aonde o processo não deu certo. E Abinadab, com toda essa crise, chega Davi e diz, vamos levar a arca. Aí eu vejo um líder que tinha a presença de Deus em sua casa, não valorizou, não respeitou a presença de Deus, não tratou a arca como ela deveria ser tratada. E aí eu falo das responsabilidades quando nós somos líderes. E nós sabemos que o líder não precisa ficar com ciúme do doce da geladeira, que vão comer ele mesmo. Não adianta você fazer pudim e ficar querendo tirar mandinha para guardar, que vão comer o pudim todo mesmo. E pode fazer com fartura. Porque crente, quando é liberto, come de verdade, irmãos.
Irmãos, crente, vamos ser sinceros aqui, nós somos todo mundo crente aqui, não é? Vamos ser sinceros, irmãos. Crente não bebe bebida alcoólica e não fuma, mas come que é uma maravilha. É ou não é? A libertação, irmãos, do estômago para cima a libertação é poderosa, não é? E quando reúne esse povo, irmãos, eles são uma patrola divina na terra. Eles comem bem. Eu morava num apartamento em cima da igreja e minha esposa dizia: meu bem, tranca a cozinha. Eu disse: amor, deixa essa cozinha destrancada, quem vai subir aqui? Aí a gente faz um pudim, come só um pedacinho na janta, porque não pode comer muito, porque a gente que é meio lisinho assim, não pode comer muito, né? E a minha esposa disse: amor, tranca a cozinha. Não, tranco não, a gente vai para o culto. Aí discípulos, aqueles discípulos que sentam no sofá e quer pôr o pé em cima, não tem isso aqui na catedral, né? Só lá em casa. Aqueles discípulos mais folgados, termina o culto, eu chego lá: amor, me dá um pedaço daquele pudim. E ela diz: já era. Por quê, irmãos? Porque quando nós vivemos como família, tudo para nós é como está em Atos 2, 42 e 47. Tudo se torna comum. A minha casa é sua casa, minha casa é sua casa, meu Deus, seu Deus, minha libertação, sua libertação, minha alegria, sua alegria, minha vitória, sua vitória, seu problema, meu problema. E a gente vira tem que até ter um certo zelo, porque a gente vai ouvir problemas das pessoas que a gente não imaginava. Quando chega no grupo, os seus ouvidos começam a ser terapêuticos. A pessoa não queria nada, só contar. Ela está falando, às vezes, do pescoço, está balangando. Terminou de falar, ela... O que aconteceu? Falando: nossa, me deu uma paz. Porque ela só precisava abrir o coração. Então, seus ouvidos não é lugar de jogar lixo, mas os seus ouvidos é confessionário do céu. Você vai precisar ter ouvidos limpos, mente restaurada, para você poder ouvir e dizer: ô filho, Deus te abençoe. E quando você ouvir uma confissão de algo pesado, você vai ficar: que é isso? Sangue de Jesus tem poder. Porque tem pessoas que quer fazer, mas há um despreparo na audição. Você não consegue ouvir algo grave. Mas nós somos terapêuticos. Quando temos essa chamada de Deus, nós somos terapêuticos. Nós precisamos tratar as pessoas com, até o jeito nosso de falar, é curando, é abençoando, é abraçando. Oh, meu filho. E quantas vezes eu sento com o discípulo e eu ouço ele abrindo o coração, e ele vai falando, e começa a e treme, e chora, e lágrima dessa diz: oh, meu filho, o senhor não vai me falar nada? Vou. O que o senhor vai me dizer? Perdoados são seus pecados. Só isso, pastor. Perdoados estão seus pecados. Nós precisamos ter a palavra que cura as pessoas. Sabe por que um monte de gente não quer sair da igreja católica? Por causa do confessionário. Sentar naquela janelinha com o padre, falar o problema a eles, faz bem para a mente, faz bem para os sentimentos. Sem a oração, se você tem ouvidos saudáveis para ouvir, você já é um grande líder. Você já é uma grande ferramenta nas mãos de Deus. E aí, no segundo momento, eu vejo Davi pegando essa arca. Ele sai de uma liderança. A arca está na casa de um líder que tem tudo para fazer certo e não valorizou a presença de Deus ali. Então, querido, você pode tanto ser aquele que vai fazer o grupo familiar funcionar, mas você também pode ser o líder que vai ser o lugar onde vai recepcionar o grupo familiar, como os irmãos tratam aqui, anfitriões. Mas em ambas as questões, a responsabilidade é grande para ambos. Porque quem recebe é importante, mas quem está lá para conduzir o ambiente espiritual também é muito importante. Não podemos negar o fator de cada um e o papel de cada um. Amém? Eu estou sendo compreendido por todos os irmãos aí atrás? E aí eu vejo no segundo momento, Davi toma a decisão. Eu sou muito pentecostal, eu anoto as coisas e depois eu fico dizendo: meu Deus, parece que eu não estou fazendo tudo certo. Deixa eu ajudar os irmãos a me entenderem. Aí eu vejo Davi, capítulo 13, versículo 13 e 14 de 1 Crônicas. Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom,
E assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor o abençoou. Abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Na primeira observação da arca, eu falei da arca na casa de Abinadab, certo? Agora eu vejo Davi pegando essa arca e colocando ela em cima de um carro que era conduzido por bois. E ele pôs 2 jovens para levar essa arca, para ir em cima do carro, junto da arca. E nós não temos muitas informações desses 2 jovens, Uzá e Aio, os 2 jovens que subiram naquele carro para levar a arca. O carro começou a andar e provavelmente teve trepidações no meio daquela caminhada. Mas aqueles 2 jovens, eles não tinham chamada para conduzir a arca. Quem está me entendendo? A outra coisa, a arca não deveria ter sido conduzida em cima do carro de bois. Porque a arca, carro de boi, não é lugar de colocar arca. A arca precisa ir para os ombros dos sacerdotes. Então eu queria te dizer, líder do grupo familiar, futuro líder do grupo familiar, anfitriões, liderar esse grupo é uma chamada espiritual. A igreja tem essa visão de conduzir-se por meio dos pequenos grupos. Então, essa chamada, nem todos, aqui 1000 discípulos, nem todos serão líderes de grupo, senão nós vamos ter um problema para podermos liderar quem, afinal, não é? Então, nem todos serão líderes, mas os que quiserem e os que se deixarem ser usados, poderão ser uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para esse trabalho. Amém? E o que nós podemos fazer? A primeira coisa é não brincarmos com essa chamada. Davi pegou a arca, colocou em cima de um carro, eles começaram a caminhar na direção de levar a arca do Senhor. A ideia era levar para Jerusalém. A visão era, a cidade de Deus é Jerusalém. Davi dizia, é aqui que a arca vai ficar. E quem já foi em Jerusalém sabe que quando você sai do muro das lamentações, onde era o templo, é menos de 350 metros você está na onde está o túmulo de Davi. E ali a gente percebe quanto Davi estava alinhado com a figura da arca e o lugar santo que os judeus tinham, que o templo era só a visão centralizada do lugar da adoração. E aí eu percebo que Davi tinha a visão certa, só que Davi não teve os cuidados de consultar a Deus de como levar a arca. Por isso o pastor Salmo está fazendo essa reunião aqui. Porque ele não quer que dê errado. Que lá na frente fala, não, vamos parar, grupo familiar, vamos mudar esse negócio. Por isso ele está sentando com a liderança, chamando você para perto, dizer, come here, todos aqui comigo, vamos, me sigam nessa visão, abracem esse projeto. E ele é amoroso, não é? O jeito do ágape, que ele procede com os irmãos, vendo que um está certo, o outro está certo. Mas aí vem o Senhor, a palavra do Senhor. E Davi está levando a arca. De repente, no meio do caminho, a arca começa a sair de cima do carro. E um daqueles jovens resolve interceptar a queda da arca e segurar. O problema não era usar. O problema era o responsável pela arca. Quando der errado, Deus abençoe que dê tudo certo na multiplicação dos grupos familiares. E essa igreja tão logo aqui olhe para os lados e diga, olha, não tem mais pessoas fora dos grupos. Toda a igreja está dentro dos grupos familiares. Tem grupo produzindo grupo, tem grupos se multiplicando, tem grupos multiplicando de 6 em 6 meses, de ano em ano. A igreja está, e daqui a pouco tem que multiplicar os cultos, porque não cabe todo o povo. Tem que ter culto de manhã, depois da escola, depois culto às 17, depois culto às 19, e ainda fazendo culto online para alcançar os que estão fora. E a igreja indo, cumprindo a sua missão, porque esse é o chamado de Deus para nós. Mas quando a arca começou a cair, que Uzá meteu a mão na arca, Deus fulminou o jovem
E Davi recebe a notícia: poxa, a arca estava indo certinho para Jerusalém. Mas aí ela começou a escorregar, a cair. E Uzá foi pegar na arca e morreu. E agora o que não era organizadamente para acontecer, no meio do caminho, a arca não tinha chegado no seu destino. E Davi: para tudo. Como é que nós faremos agora? O que fazer com a arca? Precisamos de um lugar para colocar a arca. Onde vamos colocar a arca? E alguém diz: olha, o mais perto aqui é a casa de Obed-edom. Está no caminho aqui. Nós podemos levar a arca, vamos lá consultá-lo. Ele também é levita. Ele também tinha um coração aberto para receber a arca na sua casa. Ele também tinha visão de chamada divina. Ele também tinha discernimento do que a arca significava. Ele também sabia o que era apacentar, receber a presença de Deus. Ele disse: então vamos lá. Consultou Obed-edom. Obed-edom tira todos os móveis de um cômodo da casa e diz: tragam a arca e põe ela aqui. Davi deixou a arca lá e vai para Jerusalém. A arca teve que ficar na casa de um homem ali chamado Obed-edom. Veja que ninguém mexe muito com Abinadab. Ninguém prega sobre Abinadab. Todo mundo que vai falar de pequenos grupos fala da arca em Obed-edom, mas ninguém fala de Abinadab. Porque Obed-edom arrumou um cômodo da casa, e eu imagino ele todos os dias, antes da sua família sair para os seus afazeres: gente, venha cá, a presença de Deus está na nossa casa, vamos ali. E a gente lembra de um negocinho que fazíamos no passado, chamado culto doméstico? A gente lembra disso ainda? Ainda existe isso na face da terra? Todos os dias reunir a família, ler a palavra, orar com os filhos, abençoar o destino. E hoje nós estamos nessa era de tecnologia, né? Não, meu filho, você está indo para a faculdade. Meu filho, você está indo para a clínica, não é? Amém? Você está indo para o seu escritório de advocacia. Meu filho, você está indo para a sua loja, para a sua empresa. Cada um está indo, mas vamos orar aqui para que Deus dê destino a você em tudo que você colocar as mãos, que você venha a ser bem sucedido, que você dê certo. Porque, irmãos, a palavra abençoar, ela tem um peso espiritual muito grande. O culto doméstico é uma maneira de nós celebrarmos a presença da arca na nossa casa. Só vai ter arca lá se tiver grupo familiar? Não. Mas se tivermos o grupo familiar, estamos certos que uma vez por semana a arca de Deus vai se instalar na nossa casa. Eu vou começar agora com as minhas células, os meus grupos em nossa igreja. Vou começar com eles 90 dias com a presença de Deus na minha casa. E eu quero, cada semana, estar em um dos lugares, proferindo uma palavra e dizendo: nós estamos sendo libertos da síndrome de Abinadab. E estamos recebendo os sentimentos corretos com relação à presença de Deus que Obed-edom teve. E aí eu percebo, irmãos, que Obed-edom, 3 meses depois, Davi vem buscar a arca. E agora ele vai conduzir a arca de modo correto. Tinha um cerimonial para levar a arca. Tem um cerimonial para fazer o grupo familiar. Tinha toda uma metodologia para ser feita. Tem uma metodologia para ser feita. E quando Davi pega a arca, todos sabiam que Davi não se lembrou, não consultou a Deus e pôs a arca em cima de um carro. Então, irmãos, nós vamos colocar a arca onde ela precisa estar, amém? Na nossa casa. Nós vamos colocar a arca dentro da nossa família. E nós vamos colocar a presença de Deus nos lugares. E todos que se achegavam à casa de Obed-edom eram abençoados. E até hoje, quem vai a Israel, fui em 2017 e visitei a casa de Obed-edom. Hoje é um instituto bíblico para treinar estrangeiros do que significa o ambiente onde a arca de Deus passou. Para os judeus, nós que já visitamos Israel, sabemos o quanto o povo judeu zela pelos símbolos espirituais. E eu entrei na casa de Obed-edom. 2 lugares em Israel me quebrou no meio: a casa de Obed-edom e o poço de Abraão, em Berseba. Quando eu cheguei no poço de Abraão, eu falei: quantos anos tem esse poço? Foi redescoberto o poço, entupido, no entulho de uma tenda, há 1260 anos. E fizeram a pesquisa, estudaram essas pedras.
Tem pedra aí que tem 5.000 anos. Eu disse, gente, não existe isso. Eu, desde o seminário, eu era uma briga com um professor de arqueologia bíblica que ficava me dizendo que o mundo tinha 6.400.000 anos e dizendo que tretanossauro, tiranossauro, um tanto de nome de sauro que ele dava. E eu dizia, meu irmão, onde que está isso aqui que eu não acho esse negócio? Porque eu fico da Bíblia para cá, da Bíblia para trás eu não sei, vocês sabem? Eu não sei. Da Bíblia para trás eu não sei. E aí da Bíblia para cá eu conto, reconto, não acho esses 6 milhões de anos. Mas aí ele disse, essas pedras têm mais de 5.000 anos. E eu no poço de Abraão, eu chorei demais. E aí o ministrante, primeiro o guia, fez a seguinte pergunta, vocês são brasileiros, o que vocês fazem com a água que vocês têm? Nós temos muita água, sim ou não? Israel não tem nada, irmãos. O Jordão nasce mais estreito que um vão de uma cadeira dessa aí. E quando chega no Mar da Galileia, ele dá até 115 metros de fundura de água. E eu olho para aquilo tudo e disse, gente, e eles disseram para mim, a guia disse, você está vendo esse poço? Esse poço Abraão comprou. Quando ele passava, ele pediu água, o cara não queria dar, Abraão comprou, deu ovelhas para pagar esse poço. Vocês fazem o que com a água de vocês? Eu me lembrei da minha igreja, eu me lembrei do meu país, nós estávamos naquela crise Dilma e Temer, aquela confusão toda que o Brasil estava, nessa euforia econômica que nós estávamos, e eu lembrei do meu país, da minha igreja, dos meus discípulos, dos meus pequenos grupos, da minha equipe de pastores. Eu me lembrei da visão que a gente carrega, de sermos porta-voz do reino de Deus, e muitas vezes nós nos acomodamos. Eu disse, meu Deus, poços. E ela disse, quantos poços vocês têm furado? Abraão furou esse poço há tantos 1000 anos. E até hoje, a água é limpa. Porque alguém furou um poço com um destino para saciar a sede de quem tem sede. Sua casa serve para quê, meu irmão? Faça da sua casa uma arca. Seu carro serve para quê, meu irmão? Faça do seu carro uma arca. Faça aquilo que você tem de mobilidade, de possibilidade. Ofereça isso tudo a Deus. E diga, Senhor, eu não tenho carro, eu tenho arca para carregar pessoas. É uma arca sobre 4 rodas. Senhor, eu não tenho casa, salvação. Toda vez que esse portão abrir, é para alguém ser salvo. É para alguém sair das drogas. É para alguém ser liberto do pecado. É para alguém conhecer Jesus. É para alguém enxergar o reino de Deus. E aquilo que eu falei no começo, eu concluo meu pensamento dizendo, você não tem que fazer nada demais. Leia a palavra e ama os irmãos. Isso vai fazer a diferença aonde Deus te colocou. Leia a palavra e ama os irmãos. Se a gente quiser fazer isso, mas por que o Senhor está dizendo isso? Porque nós lemos essa Bíblia e o mundo lê essa Bíblia. Eu e você temos um livro para ler e o mundo está olhando para nós e está nos lendo. É as nossas ações, são as nossas prédicas, são as nossas palavras, são os nossos comportamentos, é quando nós negociamos, é quando nós compramos, é quando nós entramos em parceria com alguém, é quando nós afetivamente caminhamos na direção uns dos outros. Nesta hora nós estamos nos oferecendo como uma página para que alguém nos leia. E o evangelho é simples. Prega a palavra e ama os irmãos. E aí Davi, depois dele perceber, vou dizer no goianês simples, lá da periferia, depois dele perceber a burrada que ele fez, pondo a arca em cima de um carro, Davi fez o quê? Mas já tinha morrido Uzá. E agora ele tem que pegar a arca e fazer todo o ritual. E aí qual é o ritual? Onde que põe a arca? No ombro do sacerdote. Então a arca é nas minhas costas, é nas suas costas. É aqui que carrega a arca. Para onde que eu vou levar a arca? Para onde eu for, para o meu habitat, para o ambiente onde Deus me colocou. Eu sou a ferramenta que Deus quer usar. A arca é a sua presença, é a sua glória, o seu poder, que vai estar em mim dependendo de ou não.
E eu preciso só simplesmente dizer a Deus: Senhor, eu não tenho um cômodo na minha casa para que a arca possa estar nele, mas eu sou o lugar onde a tua arca precisa estar. Amém? Que o Espírito de Deus encontre no seu lugar a melhor maneira de colocar essas palavras simples de um pastor que está aqui só para te compartilhar algo da parte do Senhor. E quero dizer, querido, que no reino de Deus nós precisamos estar sempre disponíveis uns aos outros para carregarmos a arca juntos. Eu já estou fazendo isso ali do lado dos Jardins Madrid, na periferia de Goiânia. Mas se os irmãos pegarem de cá, nós vamos estar carregando a mesma arca. E vamos estar fazendo a mesma coisa, levando vidas para onde a presença de Deus está. Como pastor, prega a palavra e ama os irmãos. Deus abençoe, pastor Roberto. Glória a Deus. Obrigado, pastor apóstolo Jeremias, pela palavra. Tenho certeza que temos perto de você, perto da tua casa, um grupo familiar para te abençoar.